Esse é o segundo projeto, que é o projeto da caixa d'água. Ele tem um LCD, tem duas chaves que simulam sensores de nível d'água. Cada um é um sensor. Tem um motor que simula a bomba d'água, que é o que vai encher a caixa d'água. Aqui o relé para acionar esse motor e o transistor que aciona o relé, que aciona o motor. Bom, funcionamento dela. Inicialmente, os dois sensores de nível estão molhados, ou seja, se a água estiver no máximo, eles estão normalmente fechados. Conforme a água vai baixando, conforme a pessoa vai usando a caixa e vai baixando o nível da água, ele abre. No momento que ele seca, que a água baixou daqui, ele seca, ele fica aberto. Mas a caixa continua cheia e a bomba desligada. Conforme vai baixando e seca o sensor de mínimo, ele diz que a caixa está no mínimo e diz que está enchendo. Liga a bomba e vai enchendo. No momento que esse sensor aqui é molhado, ele continua enchendo até que ele molhe o sensor de nível alto. No momento que ele molha o sensor de cima, ele diz que a caixa está cheia e para a bomba. E assim ele faz. Conforme baixa o nível, ele liga. E conforme sobe o nível, ele para. E agora eu vou mostrar o programa. Aqui eu comecei incluindo a biblioteca, do mesmo jeito do outro. Aqui eu incluí um outro arquivo, que é o lcd.h. É uma biblioteca para que o LCD funcione. Aqui já vim direto para o meu main. Eu não usei o define. No caso, eu não coloquei nome para as portas, eu coloquei elas direto no programa, como eu vou explicar daqui a pouco. Então, aqui dentro do meu main, eu tenho o OILDIR 0, que é igual ao da sinaleira, que está tudo como saída, e o OILDIR 1. Aqui o OILDIR 1 está diferente. Ó. Cada F desse é correspondente a 4 números em hexadecimal. O F é esse número aqui, 1111, em binário. 1111 em binário é equivalente a F em hexadecimal. Então, aqui eu tenho um F, um outro F, o outro F e o 0. O 0 é correspondente a 0000 em binário. O F, F, F e F. Quer dizer que o pino 16, 17, 18 e 19 do port 1 está definido como entrada. 0 define o pino como entrada e 1 como saída. Então, esses 4 pinos aqui, eu defini eles como entrada para eu poder usar os sensores. No caso, ele não vai enviar um sinal alto ou baixo para o pino, ele vai ler algum sinal que tiver ali. Bom, aqui é o meu while. Caindo dentro desse while, ele vai iniciar o LCD, que esse comando aqui está dentro da biblioteca lcd.h. Ele inicia o LCD e verifica esses ifs aqui. Inicialmente, esse if aqui vai ser verdadeiro, porque aqui ó, o pino 15 do port 1 ele é o sensor de nível alto da minha caixa d'água. Se ele estiver em nível alto, ele vai executar esse if aqui. No caso, se ele estiver em nível alto, a condição desse if aqui vai ser verdadeira, por causa desse IOPIN aqui, ó. No caso, na leitura de pino, tem que colocar o IOPIN. No meu caso aqui eu coloquei o pin 1, porque é no port 1. Se fosse no port 0, eu usaria o pin 0. Então, quando eu coloco o IOPIN,
o pino fica normalmente em nível lógico alto. Então, se for aplicado no pino 15 do porte 1 um nível lógico alto, ele vai multiplicar esses dois valores aqui, ó. Por exemplo, nível lógico alto é 1. 1 vezes 1 é equivalente a 1, obviamente. 1 vezes 1, 1. 1 para o if é verdadeiro. 1 em C é verdadeiro. Na verdade, 1 para o LPC é verdadeiro. Então, sendo verdadeira essa condição, ele vai executar esse if aqui, o que está dentro dele. Que ele vai limpar o LCD, vai escrever caixa cheia e vai desligar a bomba. No caso, o pino 30 é minha bomba, o motor. E ele vai ficar preso aqui enquanto esse pino aqui estiver recebendo um nível lógico alto. No momento que esse pino receber um nível lógico baixo, essa condição aqui não vai mais ser verdadeira. Por quê? No momento em que ele passar a ser 0, nível lógico baixo é igual a 0. Como o IOPIN 1 normalmente é nível lógico 1, ele vai fazer multiplicação. 1 vezes 0 é 0. 0 é falso em C. Então, essa condição aqui vai passar a ser falsa e ele vai cair fora desse if aqui. E vai prosseguir o programa seguindo para baixo aqui. Esse if aqui, ele tem um ponto importante aqui, que é esse ponto de exclamação. O que ele faz? Ele inverte o resultado do que está aqui dentro. Ou seja, se o resultado daqui for nível lógico 1, nível lógico alto, ele vai inverter e o if vai reconhecer como nível lógico baixo. Deixa eu explicar melhor aqui, ó. Por exemplo, normalmente lá na demonstração do projeto da caixa d'água, inicialmente o sensor de nível baixo vai estar molhado, ou seja, vai estar em nível lógico 1. Ele estando em nível lógico 1, ele vai fazer a verificação com a IOPIN 1, que é normalmente 1, vai fazer 1 vezes 1 é 1. O resultado disso aqui vai ser invertido por causa desse ponto de exclamação e vai virar 0. Ou seja, a condição desse if aqui é falsa. E não vai executar o que está dentro dele. Ou seja, quando o sensor de nível alto estiver em 0 e o sensor de nível baixo estiver em 1, ele só vai ficar dentro desse while aqui. Não vai fazer mais nada. No momento em que a água for baixando e o sensor de nível baixo ficar seco, ele vai virar 0. 1 vezes 0, 0. Invertido, 1. Esse if agora passa a ser verdadeiro. E vai executar o que está dentro dele, que é o LCD clear, que é limpar o LCD puts, que é escrever no LCD. Aqui esse comando faz com que o cursor do LCD passe para a próxima linha e para a primeira coluna e escreva embaixo do que está escrito ali caixa no mínimo, vai escrever enchendo e vai ligar a bomba d'água, o motor no caso, vai ligar o pino do motor. Enquanto esse sensor aqui estiver em nível baixo, ele vai ficar preso dentro desse if. No momento que a água for enchendo, vai molhar o sensor, ele vai virar nível lógico 1. Virando nível lógico 1, essa condição passa a ser falsa. E vai cair fora de novo, vai ficar só dentro desse while aqui, fazendo a verificação desse if aqui. E a bomba d'água continua ligada. Então ela vai enchendo. No momento que chega no sensor de nível alto e molha ele passa a ser nível lógico 1. Quando ele vira nível lógico 1, essa condição passa a ser verdadeira e ele executa o que está dentro desse if aqui, que é limpar o LCD, escrever caixa cheia e desligar a bomba. E fica preso aqui dentro. Quando o sensor seca, ele cai fora e aí já vira o loop já do meu programa. É assim que ele funciona.